Olá, este é o novo Entre Linhas, que abre com Constelação Clarice em cartaz no Instituto Moreira Salles de São Paulo. A exposição investiga os mistérios de Clarice Lispector, com manuscritos, fotografias, cartas e obras de 26 artistas que criam um diálogo com a literatura da escritora brasileira nascida na Ucrânia. Bom, a ideia dessa exposição é proporcionar um diálogo entre os escritos de Clarice Lispector e as obras de algumas artistas plásticas que produziram na mesma época que a Clarice Lispector, ou seja, entre as décadas de 1940 e 1970, né? Há artistas de gerações diferentes, como, por exemplo, Djanira e Olly de Freitas, mas com produção que se encaixa dentro desses anos de produção da Clarice. Eu escolhi essa salinha para mostrar para vocês, que é uma salinha que ela fica dentro desse primeiro núcleo, que se chama Tudo no Mundo Começou com um Sim, que é justamente um núcleo em que problematiza essa ideia de começo, que é uma coisa muito cara a Clarice Lispector. O ovo aparece ali como uma ideia de começo, né? O ovo aparece como uma ideia de nascimento. E é uma mesma ideia que nós vemos, por exemplo, numa Celeida Tostes, né? Que é a artista que mais domina essa sala, com essa ideia também, que também flagra no ovo, que também toma o ovo como essa imagem, como essa forma de um começo. Na própria obra da Clarice Lispector, há um grande interesse pelas artes plásticas, né? Nós percebemos isso, por exemplo, com protagonistas dos livros da Clarice, que são artistas plásticas. Muitas pintoras, como a própria Clarice pintou, né? Então, entre os anos de 1975 e 76, ela fez uma série de pinturas que nós trazemos para a exposição. Ela não fazia a pintura profissionalmente, né? Então, há um determinado momento, justamente da vida dela, que é na década de 70, em que ela vai se dedicar com mais afinco à pintura, mas é uma pintura em que ela faz para ela, né? E ela faz em casa, né? Então, ela faz dentro desse ambiente sem essa pretensão de exibir, né, a obra posteriormente. Há várias coisas interessantes na obra plástica da Clarice Lispector e acho que uma delas é, primeiro, o interesse pelo próprio suporte, né? A imensa maioria delas é feita em madeira, né? E a gente percebe como a Clarice ela gosta de acompanhar, seja com uma esferográfica, seja com pintura mesmo, com tinta, né? Ela gosta de acompanhar os veios da madeira. No último Entre Linhas você conheceu os booktubers, criadores de conteúdos literários na internet com milhares de seguidores. A novidade é que nós teremos a colaboração frequente da booktuber Isabela Lubrano, que estreia no programa de hoje. Estou separando aqui 3 livros de autores muito diferentes, mas que têm uma coisa em comum. Os 3 podem ser lidos em um único dia e são grandes aliados para colocar em dia sua meta de leituras ou até para começar a aprender a gostar de ler. Para algumas pessoas é um pouco difícil colocar o hábito da leitura na vida delas, mas pode ser um pouquinho mais fácil se você souber por onde começar. Eu começo aqui indicando um autor brasileiríssimo que nunca deve ser esquecido, que é Jorge Amado, grande contador de histórias, e aqui em A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, ele conta a história de um cidadão de bem da sociedade baiana que de uma hora para outra resolve abandonar o terno e a gravata e a família cheia de regras sociais e se entregar para a vida boêmia, para a vida de aventuras e para a vida
sem muitas regras e muitos compromissos. Essa pessoa de personalidade dupla vai ter uma morte surpreendente e vai ser enterrada como dois seres humanos diferentes. É por isso que ele tem duas mortes, a morte e a morte de Quincas Berro d'Água. Esse é um daqueles livros em que Jorge Amado fazia um raio-x da sociedade brasileira e de todas as suas hipocrisias e idiosincrasias. Mas apesar de tudo é um livro bem humorado. Se você estiver se sentindo um pouquinho mais sentimental, eu recomendo que você faça uma viagem para a Rússia do século XIX, no auge do verão, quando o sol nunca realmente se põe e as noites ficam meio brancas. Fyodor Dostoiévski, o grande contador de histórias lá da Rússia, se aproveitou desse clima crepuscular, onírico, propenso aos devaneios, para contar uma história de amor que se passa em 4 noites brancas na capital do Império Russo. Noites Brancas conta a história de um casal que se conhece no meio da rua e constrói uma história de amor melodramática e muito comovente. Mas se você se sentir preparado para enfrentar uma narrativa mais potente, o livro que você deve experimentar é Na Colônia Penal, de Franz Kafka. É uma narrativa curta, mas poderosa, sobre estruturas de poder e sobre como somos pequenos diante das instituições. Esses 3 livros podem ser lidos de uma única vez, numa única tarde. Escolha o que mais combina com seu estado de espírito nesse momento e comece a ler agora mesmo. A tradução de Trajano Vieira para a tragédia grega As Troianas, de Eurípides, traz depoimento do filósofo e dramaturgo Jean-Paul Sartre. Revolta e Protesto na Poesia Brasileira é uma antologia organizada por André Seferin, com 142 poemas que expressam indignação social e política desde Gregório de Matos até hoje. O Filósofo no Porta-Luvas é o primeiro romance de Juliano Garcia Peçanha, escritor cujos textos expressam o mal-estar existencial num trânsito hipnotizante entre ficção, autobiografia e filosofia. Amoroso, uma biografia de João Gilberto, obra póstuma do jornalista e grande crítico musical Zusa Homem de Melo, reconstitui a trajetória do compositor que revolucionou a canção brasileira e foi um dos criadores da bossa nova. Em tempos de pandemia de Covid-19, os clássicos da literatura que tratam de epidemias entraram na ordem do dia. O maior deles é A Peste, do francês Albert Camus, que voltou a ser best-seller, mas por motivos diferentes de quando foi lançado em 1947. Naquele momento, a cidade argelina de Oran, tomada pela peste, era uma alegoria da Europa sitiada pelos nazistas. Mas quando a epidemia de coronavírus surgiu, os leitores buscaram na Peste de Camus um sentido literal e que independe de contextos históricos. A discussão sobre nossa atitude ética diante do mal numa situação de confinamento coletivo por causa de uma doença contagiosa. Muito antes de Camus, outras obras fundamentais partiram do tema. É o caso da tragédia Rei Édipo, de Sófocles, em que o herói do título liberta Tebas de uma peste para então tornar-se rei da cidade-estado grega e cumprir, sem saber, a terrível profecia de desposar a própria mãe após ter assassinado o pai. Há também Decameron, do renascentista Giovanni Boccaccio, em que 10 jovens se refugiam num retiro idílico para escapar da peste bubônica que devastou Florença no século XIV. Mais recentemente, já no século XX, o escritor alemão Thomas Mann fez na novela A Morte em Veneza uma reflexão crepuscular sobre as ambiguidades morais da arte e do culto ao belo, tendo como pano de fundo uma epidemia de cólera. Mesma doença que aparece no romance O Amor nos Tempos do Cólera, do colombiano Gabriel Garcia Marques. Antes da Peste, de Camus, o único grande clássico que aborda frontalmente a epidemia é Um Diário do Ano da Peste,
do inglês Daniel Defoe, mais conhecido como autor de Robinson Crusoe. Defoe descreve o flagelo sofrido pela cidade de Londres em 1665 e mistura elementos de ficção e reportagem jornalística de forma surpreendentemente moderna. No próximo bloco, conversamos com 2 escritores brasileiros que fizeram da pandemia o pano de fundo de seus novos romances. O Entre Linhas volta já. A escritora e ilustradora ítalo-brasileira Eva Furnari já publicou mais de 50 livros. Recentemente, com Drufts, ela fez um trabalho artístico diferente e intrigante, no qual utilizou os próprios dedos como personagens. Esse livro surgiu de uma brincadeira, na verdade, assim, na espera da refeição em restaurante. Eu tinha muito hábito de ir para restaurante antes do Covid. Eu queria fazer um livro novo e me ocorreu que eu podia fazer uma ilustração diferente. Então eu falei, e se eu fizesse uma coisa com dedinhos, que dá para fazer muito mais coisas do que só um chapéu de papel, né? Eu fui na 25 de março, comprei uma quantidade gigantesca de material e comecei a me divertir. Como é que foi o seu dia a dia? Foi um processo intuitivo. Eu comecei a fotografar e pensar na estrutura do livro. O que eu faço com essas fotos? Foi bem assim. Aí me ocorreu fazer, em vez do perfil só de um personagem, contar um pouco da família dele. Eu falei, eu vou botar isso na boca de uma criança. E aí resolveu assim 90% dos problemas. Aí eu falei assim, bom, uma criança falando da própria família, e aí então que ocorreu a ideia, mais um insight, que me ocorreu a ideia que podiam ser redações de escola. E aí, com essas redações todas, aí eu comecei a realmente estruturar o livro, apareceu a professora. O seu livro é inovador na técnica, também é no conteúdo, não são só as famílias tradicionais, né? Ele fala de diferentes configurações das famílias contemporâneas. Existem hoje famílias com 2 pais, com 2 mães, com famílias separadas, famílias que um avô cuida, famílias de crianças adotadas. Então foram aparecendo essas famílias e eu me lembro que eu tive dificuldade em 2 famílias em particular. Uma que tinha 2 pais e a outra que tinha as 2 mães. Porque eu precisava ter muita delicadeza, como se eu precisasse ter o mesmo olhar ingênuo da criança. Não é nem ingênuo, é um olhar puro, é um olhar que, digamos assim... Desprovido de preconceitos, né? De conceitos anteriores, né? Exatamente, ela não tem um julgamento sobre aquela família, ela vive aquela situação, né? Estava no meu cérebro essa coisa de pequenas palavras sonoras. E eu acho a coisa mais difícil num livro, é botar o título. Eu acho dificílimo botar título. Mas Eva, afinal, o que são drufts? Qual o significado? Não tem, então. Não tem nenhum. É só uma palavra que lembra a sonoridade de palavras em inglês, é isso? Exatamente, aí são os drufts, esse povo esquisito. O Último Gozo do Mundo, de Bernardo Carvalho, e O Riso dos Ratos, de Joca Rainers Terron, são romances que foram escritos durante a pandemia do novo coronavírus. Como as ameaças que pairam no ar, a incerteza em relação ao futuro e a imaginação distópica marcaram essas obras. Veja nessas conversas com os 2 autores. O livro ele é resultado de uma encomenda, né? Uma encomenda de um produtor de cinema que pediu no início da pandemia para eu escrever um livro que eu teria que escrever em 6 meses e a história teria que se passar imediatamente
depois da pandemia, né? Talvez o Brasil tenha sido um dos piores lugares do mundo para passar a pandemia, justamente pela situação política do país, né? E eu me dei conta que a maior dificuldade naquele momento, naquele início ali de isolamento social e tudo mais, era imaginar. Tinha um confinamento e esse confinamento supunha também que uma espécie de estreitamento da imaginação. Você poderia contar um pouquinho o enredo do romance? O livro ele narra a história de uma mulher que tem uma relação casual com um homem, é muito mais jovem do que ela. Logo antes do início da quarentena, né? E que se dá conta durante a quarentena, sozinha, que ela está grávida. E ela decide que ela precisa descobrir onde está esse cara. E aí ela vai ver um vidente no interior do país. E aí, por coincidência, esse vidente também foi vítima do vírus e o vírus afetou, na verdade, a memória dele. Isso aí serve um pouco de alegoria do Brasil também, né? Que essa ideia que a gente tem de uma memória muito curta, né? Você perde a memória imediata, né? Essa coisa dessa tentativa aí da direita de inventar narrativas novas, né? Isso aí mostra que é um país que não tem memória nenhuma, não tem memória da ditadura. As pessoas acham que a ditadura foi bacana. É a história de um cara que, diante da notícia de que tem uma doença terminal e ao saber que a filha sofreu uma agressão sexual, ele promete a ela que vai se vingar do agressor e vai matá-lo, né? Mas esse cara é tomado por uma espécie de imobilidade. O livro tem essa estrutura que eu nomeei de fuga para o passado, né? Na medida em que o futuro não existe ali, porque o futuro com o qual o protagonista se depara é um muro, né? Já acabou, não há possibilidades. Sinceramente, se eu tivesse que escrever qualquer coisa em 2020, eu não teria escrito nada, né? Para minha sorte, eu havia escrito o livro. Eu escrevi o livro à mão, nos cadernos, em 2019. No entanto, o ano foi fundamental para a edição do livro. A gente sempre tem uma percepção do apocalipse como sendo um negócio iluminado, mas o fim do mundo ele é cinzento e ele é muito vagaroso. O mundo, na realidade, está acabando nesse exato instante, né? O nosso mundo, algum mundo nosso. There's something happening here. O Conto da Aia se tornou uma das séries de maior sucesso dos últimos tempos ao imaginar um futuro em que ameaças políticas do presente se realizam. Fundamentalismo religioso, puritanismo moral, opressão das mulheres, regime totalitário e até mesmo colapso ambiental. O mundo imaginário de O Conto da Aia parece um catálogo dos valores conservadores atuais e suas possíveis consequências. Mas o livro no qual a série se baseia foi publicado muito antes da atual onda de populismo reacionário. Trata-se do romance O Conto da Aia, de Margaret Atwood. A escritora canadense é uma das autoras confirmadas na Flip de 2021, que começa amanhã e será toda virtual por causa da pandemia, com participações internacionais da coreana Han Kang, do chileno Alejandro Zambra e da angolana Djaimila Pereira de Almeida. O romance de Atwood foi publicado em 1985 e imagina que após um ataque terrorista que matou o presidente e vários congressistas dos Estados Unidos, a maior potência do planeta se vê transformada na República de Gilead. O novo regime é uma teocracia puritana em que os casais da casta dominante são estéreis, por causa da poluição e de doenças sexualmente transmissíveis. E a reprodução é tarefa das aias, servas férteis submetidas a estupros rituais. Margaret Atwood escreveu seu romance muito antes da ascensão de Donald Trump e de seus clones conservadores em países como Polônia, Hungria, Turquia e Brasil. Por isso, o livro é visto como uma distopia, uma utopia negativa.
um mundo hipotético que, assim como acontecia em 1984, de George Orwell, e em Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, potencializa os valores negativos do presente. O problema é que Atwood corre o risco de ver a sua profecia realizada, não no futuro imaginário, mas no presente. No momento eu estou lendo O Cérebro que se Transforma. Ele fala sobre neuroplasticidade, então são várias pessoas, vários relatos, bloqueio ou alguma desavença, e aí com a neuroplasticidade que acabaram contornando isso. Estou gostando, estou achando muito interessante a forma como ele escreve, uma forma muito poética, e é interessante que tem vários especialistas, por exemplo, o arquiteto, né, o engenheiro, algo que a gente pensa naquela época que isso, né, numa estratégia de guerra não existia, né? Cada capítulo que passa sobre o ponto de vista dos otomanos, ele coloca uma parte, umas 2 páginas, que ele fala um pouquinho sobre o ponto de vista das pessoas que estão no castelo. Esse livro é meio que um diálogo do próprio protagonista do livro com ele mesmo. Lendo literatura dinamarquesa. A última eu li foi uma biografia de um musicante, o cantor da Red Hot Chili Peppers. Clarice Lispector ocupa um lugar cada vez mais central na literatura brasileira. A autora de A Hora da Estrela está entre os grandes inovadores da prosa no país, ao lado de Machado de Assis, Graciliano Ramos e Guimarães Rosa, e consolida o romance modernista, com a sondagem interior de suas personagens e uma linguagem que interroga a própria narrativa. Clarice também consolida o triunfo literário do Brasil urbano sobre o Brasil profundo, aquele Brasil agreste ou rural que encontramos desde os românticos até os romances regionalistas. Se um escritor como Nelson Rodrigues deu dimensão mítica ao subúrbio carioca, Clarice deu dimensão metafísica à banalidade cotidiana dos apartamentos de classe média das cidades brasileiras, sobretudo do Rio de Janeiro. O ápice dessa percepção está em sua maior obra, A Paixão segundo GH. É um romance praticamente sem enredo, em que uma patroa burguesa entra no quarto vazio da empregada doméstica que havia demitido e encontra uma espécie de desenho rupestre, como se fosse a representação da maneira como era vista pela empregada. Essa experiência deixa a narradora perplexa, deflagra uma reflexão que tem elementos tanto sociais quanto simbólicos. Uma reflexão que associa a histórica invisibilidade do outro numa sociedade violenta a impulsos primitivos que nos governam. Em A Paixão segundo GH, aquilo que é elementar é ao mesmo tempo universal. E podemos interpretar o enigmático GH do título como sigla para gênero humano, o que faz desse romance, e da obra de Clarice Lispector como um todo, uma ponte entre a literatura brasileira e as maiores realizações da literatura universal. Para encerrar essa edição do Entre Linhas, ficamos com o trecho da única entrevista que Clarice Lispector deu para a televisão, já no final da vida. Foi uma conversa com Júlio Lerner para o programa Panorama, exibido pela TV Cultura em 1977. Até a semana que vem. É muito duro o período entre um trabalho e outro, e ao mesmo tempo é necessário para haver uma espécie de esvaziamento da cabeça, para poder nascer alguma outra coisa. Se nascer, é tudo tão incerto. Clarice, como é que você escreve seus trabalhos? Existe algum horário específico? Em geral é de manhã cedo, né? São as minhas horas preferidas, são as da manhã. Você acorda a que horas? 4h30, 5 horas já acordo. Fico fumando, tomando café, sozinha, sem nenhuma interferência. Quando eu estou escrevendo alguma coisa, eu anoto a qualquer hora do dia ou da noite, coisas que me vêm. O que se chama inspiração, né? Agora, quando eu estou no ato de concatenar as inspirações,
Aí eu sou obrigada a trabalhar diariamente. Você se considera uma escritora popular? Não. Por qual razão? Bom, me chamam até de hermética, como é que posso ser popular sendo hermética? E como você vê essa observação que nós colocamos entre aspas, hermética? Eu me compreendo. De modo que eu não sou hermética para mim. Bom, tem um conto meu que eu não compreendo muito bem. Que conto? O Ovo e a Galinha.